Boa noite a todos. Quem fala aqui é engenheiro Maurício Putinato. Eu sou o vice-presidente da Aliasp, que está promovendo esta palestra do nosso amigo Aldemir Sanches. A palestra vai ser com o tema da instrução técnica número 41, que trata da parte de carregamento de veículos, principalmente em locais confinados. O Aldemir vai desenvolver esse tema durante essa palestra e as perguntas vão ser feitas durante esta apresentação. Lembro que todo esse trabalho que nós estamos fazendo conta com o apoio do CREA São Paulo. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional,
essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Agora eu passo a palavra, acho que para o meu amigo Aldemir, que pode entrar para começar a fazer a apresentação. Você me ouve bem, Aldemir? Ouço sim. Os demais também ouvem? Manda um joinha aí se estiver ouvindo bem. Eu já estou mandando joinha daqui, ó. Joinha. Não, é que a maioria está sem estar visível, né? Ah, mas a pessoa aqui está tudo beleza. O pessoal... Então, é só, vai lá na reações tem um joinha lá, ó. Pode colocar o joinha ou mostra a carinha. Eu gostaria de agradecer a presença aí de algumas pessoas. Rogério Paixão, eterno aí amigo nosso do Corpo de Bombeiros, engenheiro também. O Laurêncio, para quem não sabe, o Laurêncio foi comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, grande engenheiro lá no Nordeste, aí vai projetista de ponta na área de segurança contra incêndio. O Arthur Ferreira, nosso amigo aí do litoral, já esteve aqui conosco na Leasco. Obrigado, Arthur. A engenheira Luciana, que é minha esposa, a qual eu tento trazer para a empresa, mas ela gosta de viver de forma solo. E o engenheiro Romão, nosso amigo aí especial lá do Corpo de Bombeiros e atualmente praticando a engenharia de incêndio fora das atividades operacionais, tá? Muito obrigado a todos. Ah, Leandro Gonçalves, olha só, esse irmãozão aqui, ele é síndico profissional, atualmente ele está gerenciando alguns prédios aí na cidade de São Paulo. Obrigado, Leandro, está aí conosco, tá? A palestra vai ser um pouquinho mais técnica, tá? Infelizmente é um pouco mais cansativa também, por ser mais técnica, mas eu acho que nesse momento faz todo sentido que a gente fale um pouco sobre isso, tá? Perfeito. Então, eu passo a bola para você, Aldemir. Cumprimento todos esses nossos colegas e amigos também, que alguns são meus colegas e amigos aqui particulares também. O Oxler também, que também está fazendo aqui, estou participando agora. Fique à vontade, a bola está com você, meu amigo. Fique aí, à vontade, toca o negócio. Bem, a palestra de hoje, esse bate-papo nosso, na verdade, ele trata da IT-41, a atualização dela, tá? Então, não é especificamente sobre o SAV, que é o Sistema de Alimentação de Veículos Eletrificados, tá? E também não é só sobre a IT, mas é especialmente pela mudança. E o porquê que aconteceu essa mudança, tá? Então, vamos lá. A Instrução Técnica 41, ela saiu junto com o decreto em 2024 e agora, em 2025, ela foi atualizada por uma portaria do Corpo de Bombeiros, a 003 de 2026, tá? E ela foi publicada no dia 17 de março. E o que ela trata? Ela trata da inspeção visual das instalações de baixa tensão, ok? Qual que é o objetivo dessa IT? O objetivo dela é simples, é estabelecer os parâmetros para fazer essa inspeção. E olha, o Corpo de Bombeiros já coloca lá, entre parênteses, é básico isso, é uma atividade básica.
Então, às vezes os engenheiros eletricistas nos questionam, né, a respeito de como que vai acontecer, né, uma fiscalização por um oficial do Corpo de Bombeiros ou um praça do Corpo de Bombeiros que tenha o treinamento na área de segurança contra incêndio nesse tipo de instalação, que é uma instalação específica de engenharia elétrica. A gente deixa muito claro, a inspeção é visual, ela é parcial e ela é básica. O importante é que aquele que vai fazer a apresentação da sua RT, a sua anotação de responsabilidade, seja o mais honesto possível. Tá? Realmente apresente uma RT dizendo do sistema se o sistema estiver ok. Tá? Infelizmente, nós, como engenheiros, sabemos que acontece, é exceção, não é a regra, mas acontece de alguns dos profissionais não atenderem a norma na sua íntegra. E aí nós teríamos problema, ok? Além desse objetivo, tem premissas que estão dentro da IT. Essas premissas são as seguintes. Primeiro, atendimento da NBR 5410, que é aquela NBR que trata de instalações de baixa tensão. Segundo, a verificação de existência de medidas e dispositivos de segurança, tanto para as pessoas quanto para o patrimônio. A terceira premissa, tão importante, olha, presta atenção, a inspeção visual nos termos da ST, eu vou até ler, não significa que a instalação atende a todas as prescrições normativas. Ou seja, o Corpo de Bombeiros, quando coloca essa premissa, ele está dizendo o seguinte, olha, eu ajo de boa fé, e você também. Você é engenheiro, quando você diz que está tudo ok. Eu vou fazer uma inspeção por amostragem. Se eu ver alguma coisa errada, eu vou te avisar. Se eu não ver nada errado e tiver coisas erradas, depois você vai responder. Então, é importante entender que a lógica do Bombeiro de São Paulo é a lógica da boa vontade e da boa fé. Então, tem que ter isso presente, né? Nós temos o síndico aqui, então, o síndico que recebe do engenheiro a anotação de responsabilidade, mas essa anotação ela foi feita de forma pouco técnica, vai ter problema, tá? Por isso é importante contratar um bom profissional, sempre. O que uma premissa da IT? Os responsáveis técnicos são responsáveis, sim, pelo projeto, pela manutenção e principalmente da construção da edificação, tá? Outra coisa, proprietário e responsável pelo uso, ou seja, o seu locatário ou aquele que faz uso de uma parte de edificação, essa pessoa, ela é responsável pela manutenção do sistema. Então, não adianta falar para o bombeiro, não, quando eu comprei aqui o conjunto comercial, ele estava tudo ok. Aí a gente fez algumas mudanças, tal, e aí o bombeiro verifica uma inconformidade. É importante que o síndico tenha conhecimento da NBR 16280 também, para poder cobrar isso do responsável pelo uso daquela parte da edificação. Porque não é só o geral, é também o particular. A aplicação é a todos edificações novas. Porém, a redação, aí que tá, aí começamos naquilo que é inovação. A redação nova da IT traz um detalhe. Edificações existentes devem atender alguns itens específicos. E esses itens específicos, eles estão diretamente relacionados com características não só de construção,
mas características de reforma. Por que a gente coloca isso? Por que a gente coloca isso? Porque é muito importante entender o núcleo de quais itens da IT vão ser exigidos das edificações existentes. Então, primeiro núcleo, que é o núcleo geral. No item 5.1 é fixação de cabo. Parece uma besteira, mas nós que somos engenheiros e fazemos vistorias e inspeções, quantas vezes você foi no local e verificou que ali está simplesmente jogado os cabos sobre a esteira, ou eles estão pendurados no shaft, não é que estão amarrados, não, eles estão pendurados. É o peso próprio que segura o cabo. Agradecer a presença de um amigo nosso também, o Rodrigo Silveira, engenheiro eletricista aí, obrigado. Outro item importante, regra geral, dispositivo de proteção de sobrecorrente. Não pode ter instalação elétrica que não tenha dispositivo de proteção. Não faz sentido na atualidade, ok? Isso não faz sentido. Outra coisa, regra geral, proteção por barreira. Da onde? Das partes vivas acessíveis. Então, aquele quadro de distribuição, aquele quadro de luz, o quadro de força antigo, ele tem que estar protegido, tem que ter a barreira. Não é porque o quadro foi instituído na década de 60 que ele não pode e não deve ser atualizado. Então, presta atenção, a IT 41 nova, ela não trata só do SAV com carinho. Ela trata do tema instalações elétricas com muito mais carinho do que vinha sendo tratado. É importante entender isso. Por quê? Porque haverá, sim, uma demanda de prédios que precisarão ser atualizados. Não só por causa dos veículos elétricos, mas também por causa dessa necessidade de tornar as instalações mais seguras para as pessoas e para o ambiente. Outro item, o 5.1.7. Todo componente fixo que aquece, ele deve ter uma proteção que suporte a temperatura. Olha só, no texto é colocado o seguinte: suscetíveis de provocar incêndios. Tá? Eu não gosto de contar muito caso, mas certa feita, num prédio que a gente auxiliava, o pessoal de TI, né, colocou todos os no-breaks na mesma sala. E ali colocaram um único ar-condicionado. Um único ar-condicionado, sem troca de ar. Já dá para imaginar o que aconteceu, né? Nós tivemos um princípio de incêndio porque um dos equipamentos não suportou a temperatura e queimou. Ainda bem que queimou um só, porque como todos estavam lado a lado, a tendência era ter tido um incêndio de maior proporção. Graças a Deus foi um incêndio pequeno. Mas isso acontece. Por quê? Por falha nesse item. Sabe que tem o risco de aquecer, de sobreaquecer, tem que ter a proteção com baixa condutividade térmica. Fundamental. E o último, geral, é o item 5.1.8. Quadro de distribuição tem que estar sinalizado de acordo com a IT20. A IT20, ela segue basicamente as NBRs que tratam de sinalização. Então, não é inovação, é apenas a colocação daquilo que já está na norma técnica e que precisa ser adequado. Agora vem as inovações outras, né? Quais são? A primeira, do item 5.2,
ao 5.12 trata só do sistema de alimentação de veículos elétricos. Esse tema a gente vai tratar em apartado durante essa palestra, tá? Mas guarda aí, do 5.2 ao 5.12. É isso que o engenheiro eletricista, aquele que pretende colocar um sistema de carregamento veicular na sua edificação, ele tem que pensar em atender, ok? É o mínimo, isso é o mínimo. O 6.1, item 6.1, ele trata das premissas sobre as instalações elétricas para os sistemas de segurança contra incêndio. Bomba de incêndio, detecção de incêndio, pois não? Tá. Eu peço a gentileza do pessoal deixar, se tiver alguma mensagem específica, colocar no chat, tá? Porque senão atrapalha depois, é muita gente, às vezes acaba atrapalhando o áudio e ficando cortado. O áudio tá bom? Pode sinalizar, tá bom? Tá ruim? Tá ok? Tá bom. Então vamos continuar. É importante que as instalações elétricas de combate a incêndio, elas não falhem, né? Porque se eu tenho um incêndio e a instalação está falhando, complicou. É problema. E o item 7, que trata de documentação. Olha só o que o bombeiro fez. Ele falou assim, ó, não é boa fé? O engenheiro vai me dar a RT dele. Só que tem que constar uma nota no projeto técnico, e aí o projetista de incêndio é responsável também. Ó, Laurêncio, fazer projeto, tem que constar lá que a IT41 está sendo atendida. Então, você que é projetista, né, é seguro você colocar a nota e depois cobrar do seu cliente a respectiva RT de execução dessa área. Que ele pelo menos mande uma cópia para você. Questão da boa-fé, né? Tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos continuar. O que aconteceu com a lei que o Tarcísio soltou em fevereiro? Aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência na ABNT. Acho que o Rodrigo também faz parte do mesmo comitê. A gente lá discutindo muito sobre o tema baterias de íon de lítio, tá? Sistemas de carregamento, transporte, armazenamento, tudo. E a questão do veículo. Essa era o grande foco da discussão. Só que o mercado, e a gente tem que entender que o mercado, ele fala alto, o mercado pede o quê? Para que o direito do consumidor seja preservado. E é aí que entra a história da lei do Tarcísio, da lei do nosso governador atual. É a lei 18.403, que foi promulgada em fevereiro. E o que ela diz? Olha que interessante. É assegurado ao condômino, não ao condomínio, ao condômino, o direito de instalar às suas expensas, ou seja, se eu tenho interesse num veículo elétrico, eu posso instalar as minhas expensas, ou seja, eu pago o carregador, aonde? Na minha vaga. Tá? E o que isso significa? Toda uma infraestrutura, todo um processo de planejamento de instalação desse carregador, a contratação do engenheiro responsável. E o condomínio é obrigado a atender. E se não quiser atender, tem que justificar. E aí entra os especialistas em segurança contra incêndio. É seguro colocar um carregador
no quarto subsolo, no terceiro subsolo, no segundo subsolo, no primeiro subsolo, no térreo? Depende. Não é resposta de advogado, tá? É resposta de engenheiro. Depende. Porque inúmeras são as circunstâncias que você tem que avaliar para poder dizer se deve ou não, para justificar isso. Então, por exemplo, uma justificativa, se o sistema de exaustão não permite, no mínimo, 10 trocas de ar naquele ambiente, não é recomendado. Ok? Fácil entender isso. Só que aí entra a questão da demanda, que vai ser atendida pelo engenheiro eletricista, e, por outro lado, a análise do risco pelo especialista em segurança contra incêndio, com base lá na IT16, isso em São Paulo, ou nas NBRs específicas que tratam sobre os planos de ação de emergência. Todo mundo compreende isso? Tranquilo? Tá. Ainda a lei do Tarcísio traz dois itens muito importantes, tá? Por que eu estou falando que é a lei do Tarcísio? Porque é um governador que tem interesse em mexer com a tecnologia e ele jogou com isso, tá? E as empresas de veículos elétricos trabalharam isso, então é muito claro isso no próprio corpo da lei, né? Vocês podem ler, isso está muito claro. E aí, olha o que ele coloca aqui. Os empreendimentos imobiliários que tiverem seus projetos aprovados no futuro, ou seja, a partir da lei, o cara já tem que prever a possibilidade de ter um carregador elétrico na vaga daquela garagem. Tranquilo isso? Olha que interessante. Que mudança de perspectiva. De uma hora para outra, a gente é obrigado a ter esse dimensionamento extra dentro do prédio. Ok? Vamos continuar. E continua ainda, segundo item, a regulamentação técnica desta obrigação, ou seja, da obrigação anterior, será definido por ato do Poder Executivo, após a publicação desta lei. Só que o Tarcísio estava falando dos prédios novos. A gente viu que essa IT, ela fala dos prédios existentes. E aí surge um item que não tinha nas outras ITs 41, a IT 41 de 2024, a inicial, ela não tinha esse item. E o que esse item fala? Foi incluído pela portaria agora em março. Para garantir a segurança e a eficiência da recarga, os veículos elétricos devem ser carregados exclusivamente em estações de recarga instaladas de acordo com a NBR 17019 e a IEC 61851-1. Olha que interessante, duas normas brasileiras. A gente sabe que muitos carregadores elétricos tinham as suas normas, que eram importados, tinham suas normas de base de formação, as normas ou americana, ou a norma europeia, ou ainda uma transcrição de uma norma asiática. Mas a lei, isso é lei, obriga você a usar a norma brasileira. Ok? Posso continuar? Então vamos lá. Aqui é o texto específico sobre a SAV, o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos. O que ele traz? Todas essas alterações aqui, do 5.2 até o 5.12, são todas relacionadas com a alimentação de veículo elétrico. Todas.
A primeira coisa que se fala é de responsável técnico instalador. E qual a norma que segue? As mesmas já citadas, a 5410, a 17019 e a 61851. Só as três. O que é importante? Olha só. Sistemas de modo 1 e modo 2, que usam uma tomadinha simples, não podem ser instalados dentro da edificação. Tá? Apenas modos 3 e 4. Com certeza, o Rodrigo, alguns amigos aí que são da área de elétrica, poderiam dar uma aula muito clara da diferença que tem entre um carregador do modo 1 e 2 para um carregador de modo 3 e 4. As proteções, a forma como isso é colocado. Então, nesse ponto, a IT foi muito inteligente ao discriminar que na área interna da edificação você não pode usar o modo 1 e o modo 2. E o que é importante? A IT traz um item importantíssimo, que é o desligamento manual. O desligamento manual dos sistemas. E aí tem um complicômetro, que alguns amigos já perguntaram, falou, Ademir, com essa característica de ter desligamento, não é necessário que se faça apenas a alimentação a partir do geral e não do específico? O cara instala as expensas dele. Todavia, o carregador ele devia estar dentro do núcleo do prédio como um todo. Então, qual a resposta que eu vou dar? As proteções, elas devem passar por um quadro de alimentação específico. Esse quadro de alimentação, ele vai gerenciar, sim, alimentações que vêm de outras áreas, não especificamente só do quadro único. Como vai fazer isso? Me perdoem, eu sou engenheiro civil e de segurança. Essa é uma grande batalha para os eletricistas, conseguir maximizar que essas infraestruturas cheguem num ponto e quando seja acionado esse botão aí, ele consiga desligar todos os sistemas. E todos os sistemas de que forma? Da seguinte forma, deve ter um botão, tá, de emergência no pavimento. Ele desliga todos os SAVs do pavimento. Deve ter ainda um outro botão a menos de 5 metros do SAV. Esse também é um botão de emergência chamado local. Tá? Então, tem que ter esses dois botões, esses dois sistemas. Um para o pavimento e outro para específico local. Eventualmente, eu posso ter um terceiro, que seria um geral, para todos os SAVs dentro da edificação. Mas aí depende de interesse de quem vai pegar e atualizar esse projeto. Para os projetos futuros, com certeza algo nesse sentido vai ser solicitado. Alarme de detecção vai ter que fazer o desligamento do SAV. Olha só, começou a complicar. O pessoal de alarme de detecção já está com a pulga e os cabelos em pé. Porque conseguir interligar o sistema para desligar todos os SAVs, todos, que vai ter na edificação, que foram colocados à expensa das pessoas. Então, vamos supor que eu morasse num prédio que as pessoas tivessem acesso a veículos elétricos. Detalhe, uma das montadoras já está prevendo a venda de um veículo elétrico novo, zero, no valor de R$70 mil. Ok?
Vocês acreditam que essa demanda vai aumentar ou não? E muito. O cara podendo rodar 400 km com uma recarga. Ele fica 10 dias, se ele andar 20 km até o emprego e voltar mais 20, são 40. Ele fica 10 dias com uma recarga só. Ele não vai querer colocar lá no prédio da Coab o carregador? E como fica o engenheiro na hora de mencionar esse sistema? Né? São perguntas que ficam aí no ar para a gente responder. Deve haver garantia de interrupção de energia do SAV para com a rede elétrica, por meio de um disjuntor. Olha só as dificuldades que se criam. Cada SAV deve possuir circuito exclusivo de proteção individual. Mais uma dificuldade, tá? E aí, dependendo do modo, esse sistema ele é mais complexo. 5.6.2 DPS tem que ter. É vedada a conexão do SAV em terminais de conexão. Deve estar fisicamente protegido por defensa. O que é isso? Você vai ter que fazer uma gaiola em torno desse SAV para que nenhum veículo bata e tenha um problema de ordem de choque mecânico. Pessoal, por favor, desliga aí que está dando interferência. Desliga o áudio. Se for dar passar a mensagem, por favor. Perguntaram de gravação. Isso é com o Putinato. O Putinato, com certeza, ele vai poder depois responder se vai gravando está a palestra, se ela vai ser disponibilizada, tá? O 5.65, que fala sobre adaptador e extensão. Isso, na engenharia elétrica, já é um absurdo, né? Mas tem que colocar na norma dizendo que não pode ter adaptação nem tampouco extensão. O 5.7 fala de sinalização. E o que é importante aqui, eu vou citar sobre sinalização só 2 itens, porque tem muitos outros, tá? Placa tem que estar entre 1,20 m e 1,90 m. Por que isso? Para ela ser visível, esclarecendo o procedimento, esclarecendo um monte de coisa. Além disso, o quadro de distribuição de SAV, ele vai ser diferenciado dos quadros de distribuição de luz e outros. Por quê? Porque não é qualquer eletricista, tá? E aí nós estamos falando do prático, né? O prático acho que ainda existe, né? O prático em elétrica, o técnico, que não podem atuar em cima do SAV, a não ser que tenham um treinamento específico e recebam essa determinação dentro das suas respectivas empresas. Então, aquela contratação do síndico que contrata qualquer Zé para mexer nos quadros, cuidado. Os quadros vão ser diferenciados para justamente isso não acontecer. De sinalização ainda tem detalhes, muitos detalhes, de placa, de formato, que vai do item 5.7.3 até o 5.7.5.1, tá? Mas o que é importante na parte do SAV? Afastamento em relação à rota de fuga, está lá no 5.8 e 5.8.1. É 5 metros. Você que é especialista de incêndio, você vai ter que projetar com pelo menos 5 metros de distância a sua rota de fuga em relação ao SAV. E aí começa aquela parte difícil. E se o meu prédio, por exemplo, ele tem 300 metros de área de estacionamento
e uma área útil de edificação de 250 por pavimento. Eu não estou inventando números, tá? Tem prédios na região central de São Paulo que tem essa característica. E às vezes ele tem um subsolo, são prédios muito antigos e ele tem um subsolo. Além de ter uma área no térreo que costuma ser para usar para fazer estacionamento. Então, esse tipo de prédio, ele vai sim necessitar alta, de uma alta reforma, de uma alta adaptação, e aí vai entrar a necessidade da engenharia elétrica, da engenharia civil, né? E da engenharia, muitas vezes até mecânica, para poder fazer tudo isso funcionar. Quanto à responsabilidade técnica, o bombeiro não deixou de lado. Tem 4 itens falando só sobre responsabilidade técnica. O 5.9, 591, 2, 3 e 4. Tá? Comunicação sem fio, homologação da Anatel. Normal, isso faz parte de qualquer comunicação sem fio. Nós sabemos que alguns carregadores têm esse sistema sem fio para ligar junto à portaria ou a ou qualquer outro ponto dentro da edificação. E, finalmente, as vistorias. Olha, o bombeiro se precavendo de novo. A vistoria técnica, seja de regularização, que é aquela com a VCB, seja de fiscalização, sempre serão feitas por critério de amostragem. Por critério de amostragem. Ou seja, identifica um, tá ok, beleza. Identifica um, dois, vê algum problema? Caneta. Ok? Isso está no item 5.11. Basicamente, nós passamos por toda a norma, por toda a IT 41, naquilo que é novo. Naquilo que é novo. Tá? Ela tem outros itens que não são novos, são itens que já estavam na norma e que foram trazidos para a norma atual e apenas a gente está dando continuidade. Tá? E o que é importante, o bombeiro fez o seguinte, olha, 5.12, para edificações residenciais unifamiliares. Unifamiliares. Isso é bom para quem instala ali naquelas áreas que tem o pessoal com um pouco mais de condição econômica. Por que tem que fazer com todas as proteções? E aí é importante, porque o bombeiro recomenda. A residência unifamiliar, ela não passa por vistoria, ela não passa por licenciamento, mas nós sabemos, e já tivemos notícia, de inúmeros casos em que o veículo elétrico deu causa a um sinistro na região da casa da pessoa, né? E às vezes não é o veículo, às vezes é o quê? Apenas e tão somente aquela motocicleta, a bicicleta elétrica, o patinete, que é outro problema que nós temos, tá? Mas aqui está colocado, né, que as medidas de segurança para a SAB são recomendadas para edificações unifamiliares. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpem se eu fui muito rápido, tá? Mas é que o tema é muito grande, né? Aí dá a oportunidade da gente conversar um pouquinho também. Esses são meus contatos, tá? O e-mail é da minha empresa, o WhatsApp é nosso, e eu atualmente estou como vice-presidente da EBOMBESP, que é a Associação de Engenheiros Bombeiros do Estado de São Paulo. O atual presidente é o engenheiro Acácio Kuberovic, que infelizmente hoje não pôde participar conosco, porque ele tinha que limpar uma chaminé por aí. Mas são coisas que acontecem. Tá? Obrigado pela atenção de todos, eu vou descompartilhar. Aldemir,
Parabéns, viu? Você, como sempre, é uma pessoa que a gente gosta de convidar para fazer palestras, porque você é muito claro, né? Apesar de ter sido uma palestra técnica, né? Fica muito claro para as pessoas a sua preocupação que você compartilha conosco com relação à segurança, com relação aos cuidados que devem ser tomados e as precauções que certamente são necessárias para qualquer instalação elétrica, principalmente, né? No caso de respeitar a instrução técnica e as normas para esse novo tipo de situação que está surgindo agora, principalmente no Brasil, muito mais há pouco tempo. Então temos muita coisa a aprender. Agora me conta uma coisa. Você já deparou aí com relação às instalações elétricas de equipamentos de carregadores, que já deu algum susto muito grande em você aí atualmente? Conta aí alguma história para que a gente possa compartilhar aí com as outras pessoas e eles também entenderem que são coisas relativamente comuns, mas que já estão se tornando perigosas demais e às vezes a gente precisa já se precaver. Na verdade, eu não peguei nenhuma ocorrência ou nenhum problema específico, mas eu vi algumas coisas aterradoras. Uma coisa que eu vi e me chamou muita atenção, né? Um cidadão, ele tinha um veículo elétrico, ele parou na calçada, não sobre a calçada, parou ao lado da calçada, ele foi até a entrada da edificação dele, plugou o carregador portátil dele, atravessou o cabo no meio do calçamento, instalou no veículo e deixou. E as pessoas passando ali, né? É claro, o cabo é protegido? É protegido, né? O veículo está lá protegido, o sistema dele? Tá, né? A ligação que ele fez lá dentro eu não vi. Mas é muito temerário as pessoas começarem a usar a via pública para fazer esse tipo de coisa. Então, isso para mim é uma coisa preocupante. Né? E Sabe, conhecendo o brasileiro, desculpa continuar, o maior risco não são os veículos elétricos, são os veículos a combustão. Só que a gente já convive com eles há centenas de anos. Né? Há mais de 100 anos nós convivemos com os veículos a combustão. E tem uma diferença. A gente gostava muito de colocar aquele papel alumínio no platinado, amarrar com arame. Não dá para fazer isso no veículo elétrico. mas se o cara tiver uma Brasília e um Fusquinha, pode, né? Não, também não deve, né? Também não deve. Também não deve. Mas são coisas que a gente já viu aí acontecendo, né? Eu gostaria que essa palestra aqui tivesse sido feita por um dos nossos amigos aí, o Major Ronaldo, né? Que é o expert hoje nessa área de SAV e baterias de lítio, porque ele tem acompanhado todas as ocorrências do estado de São Paulo, inclusive fora do município onde ele mora, que ele mora em Campinas, e ele trabalha em São Paulo. Então, inclusive fora dessas regiões, ele tem acompanhado as ocorrências e feito um trabalho muito bacana de suporte para a gente lá na BNT. Então, ele traz os cases, a gente vê, estuda, e aí dá para ter uma ideia bem clara dos problemas que a gente pode ter. Tá? Mas a cada dia, isso é uma coisa importante também. Hoje eu li uma matéria específica sobre nova forma de proteger as células para evitar a fuga térmica, através de aerogel. Então, assim, é uma coisa absurda o quanto tem estudado nesse ponto. O aerogel, ele permite, né, uma proteção da célula que começou a queimar
e ele vai suportar, os testes indicam que ele vai suportar até 1.300 graus. O que significa? Você vai ter uma célula com 1.300 graus aqui, e do outro lado, a célula não vai estar chegando a 100 graus. Entendi. E isso vai ser feito vamos chamar como se fosse um Vai ser instalado dentro da bateria, para já evitar o problema dentro da bateria. vamos lá, proteção, uma área de proteção, mas ela fica atuando o tempo inteiro, ela não é, vamos lá, uma coisa que vai acontecer no caso de Não, um. não, é na hora. Ela fica lá Já é permanentemente, né? perpétuo dentro da bateria para evitar que ela tenha Ah, a fuga térmica. perfeito. Então, é um isolamento térmico extremamente eficiente e não sei o custo Sim, disso, ainda mas está em estudos, ainda tem. Mas assim, o Rodrigo está aqui, não deixa a gente mentir sozinho. A cada 2 meses surge algo novo no mercado, não surge? podem É, abrir cada dois o meses, áudio e o cara. vídeo. Quem quiser falar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? É. O Ademir está agora disponível, agora a gente está num bate-papo. Fiquem à vontade. Rodrigo, Opa, se você quiser até compartilhar a sua expertise, eu agradeço. opa, Inclusive, eu estou vendo que o Fausto entrou aqui também. O Fausto ele estava com uma consulta médica, na verdade odontológica, né? Acabou de chegar, Sim. acho que em casa, né? Ele deve estar em Boa noite casa a agora. todos. olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela palestra aí, Aldemir. Sempre é bom te ouvir, né? Nós já tivemos juntos e eu acho que é um tema que está muito em evidência, né? Principalmente após a atualização da IT 41, aonde a gente teve uma mudança, né, bem drástica, né, e a gente espera que a gente encontre uma forma de continuar viabilizando as instalações, principalmente quando a gente fala de edificações, que hoje a engenharia, ela também tem esse papel, né, percussor de você levar soluções para as pessoas, né. Eu hoje tenho um projeto que é a MMR Eletromobilidade, onde a gente tem um foco principal de treinar profissionais, né, assim como eu, né, e assim como outros colegas aqui que são engenheiros eletricistas, e a gente sabe o quanto é difícil encontrar informações, né, até eu já fiz várias consultas aqui ao Aldemir, principalmente dentro da IT 41, que a nossa ideia sempre é fazer as coisas da forma correta. E para isso, né, a gente precisa de fato estar cercado que o que está na norma, o que está numa IT, a gente está seguindo ela de forma própria, né, e a gente vai ter as proteções quando tiver qualquer problema. Então, com certeza, né, a gente está tendo, sempre passando por atualizações. Eu trabalho com eletromobilidade desde 2020 e eu surgi, né, eu comecei resolvendo problemas, né, clientes que já estavam trazendo os primeiros carros elétricos aqui para o Brasil e eles tinham problemas nas instalações, né, não conseguiam, né, fazer uma instalação de forma correta para você ter ali uma recarga por várias horas. E a partir daí foi o meu contato com a eletromobilidade. E hoje acho que a gente passa muito por isso, né? Todos nós, em algum momento, a gente vai passar para ter um carro elétrico, né? No ritmo que estão as coisas, seja por preço, seja por autonomia, seja por tecnologia, né? Eu brinco que todos os clientes hoje que têm carro elétrico, nenhum fala mal, né? E todos estão indo para o segundo, para o terceiro, ou trocando de carro. Então a gente precisa sim ter esse bate-papo, né? Entender para onde a gente vai, e fazer as coisas da forma mais segura possível, né? Então a gente passa assim por esse momento, né? A todo instante, seja atualização de normas, seja equipamentos, né? A gente está vivendo isso agora, vendo os carregadores rápidos chegando com muita força, né? Se naquele primeiro momento a gente falava de carregadores mais lentos, 7 kW, cada vez vai ser mais frequente a gente andar pela rua e encontrar com eletropostos, né? De 60, 80, 100 kW. Então esse é o momento que a gente está, né? Então é muito importante a gente ter essa abertura para discutir, para entender, né, para onde a gente vai, seja pelas normas, seja pela tecnologia. Eu acho que é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua colocação. Bom, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade ainda, pode ficar à Maurício, se disposição. você me permite, eu acabei falando um pouquinho, mas eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente para o Aldemir sobre a renovação do AVCB. A gente tem recebido, a gente faz muita consultoria aqui para síndicos, né, de acordo com o nosso trabalho.
E uma pergunta bem recorrente é, imagina assim, então, imagina que um prédio, por exemplo, ele já está na evidência, né, de fazer a renovação do AVCB e ainda ele não se adequou, por exemplo, à IT 41, né? Então, nesse momento, ele teria lá no AVCB esse ponto, esses pontos, né, dizendo que ele não está adequado. Aí a dúvida que a gente recebe muito é se nesse momento ele já teria a negação da renovação do AVCB ou ele teria um período para fazer essa adequação e aí talvez na próxima renovação do AVCB sim que ele deveria cumprir. Esta seria uma pergunta bem recorrente aqui para a gente. Ok. Eu vou tentar esclarecer da melhor forma. Tá? Imagine um prédio lá na Consolação. Problema grande, hein? Na Consolação. É um prédio residencial e comercial. Ele tem um prédio misto. E ele tem 3 subsolos. Ele tem 3 subsolos. O primeiro subsolo, ele é usado pelas pessoas que vêm e vão embora. Ou seja, pelos visitantes. A administração do prédio, julgando que seria algo que iria beneficiar as pessoas, contrata uma fornecedora de carregadores e deixa ela instalar carregadores nesse local, nesse primeiro subsolo, né? Nesse primeiro subsolo. E ali, nesse primeiro subsolo, o pessoal sistema de parou, abasteceu, carregou, pagou, tá livre, né? Agora, eles têm que passar pela renovação do AVCB. Como que eu vou fazer para que essa informação chegue no bombeiro? Esse caso, ok? Eu vou ter que fazer um FAT, que é o formulário de atendimento técnico, colocar esse SAV, definir a área que ele está, esclarecer quantos carregadores eu tenho lá e já está resolvida a parte documental. Por ocasião da vistoria, o que vai acontecer? O bombeiro vai lá e vai olhar aquele SAV e vai fazer a inspeção visual de acordo com o que a gente falou aqui na IT. Vai depois conferir a RT de elétrica. Se tiver tudo em ordem, está aprovado. O que é fundamental, e aí eu vejo como importante, que seja feito o FAT atualizando o projeto. Qual é a atualização que vai ser feita? Apenas dizer do risco que foi agregado à edificação. Ok? Quando a gente coloca lá um sistema de alimentação de veículo elétrico, eu tenho um risco agregado. Vamos supor que esse prédio, ele já fez isso, já fez a bonitinho a formulário de atendimento técnico, já está lá no sistema, né? Ele já renovou o ano passado e agora ele vai renovar só daqui a 3 anos. Ou seja, só em 2028 que ele vai renovar. E saiu a lei do Tarcísio. Olha que legal. Saiu a lei do Tarcísio. Todos aqueles moradores da área residencial, alguns tinham carro elétrico, que usavam aquele postinho que estava lá no primeiro subsolo, eles decidem que vão colocar agora os carregadores nas suas vagas. Porque alguns deles têm vaga autônoma. Se a vaga não é autônoma, não pode, tá? A lei é clara quanto a isso. Quando você lê a lei, você vai ver lá. A vaga tem que ser privativa. Mas, coincidentemente, alguns desses têm vaga privativa. E aí o cara quer colocar o tal do carregador dele na vaga dele. Pode? Pode. O condomínio pode negar? Pode, desde que justificado. O condomínio
não nega e deixa instalar. O que tem que fazer? Formulário de atendimento técnico, uma nova área de risco. O que eu recomendo, aí é para o síndico, para quem administra esse tipo de prédio. Faça uma análise de risco antes de autorizar. Contrata um engenheiro de segurança com especialização em segurança contra incêndio, para que ele faça a análise das demais vertentes. Ok? Simples assim. Se esse cara der o ok, você deixa instalar, porque não tem por que você negar. Mas faça esse caminho. Aldemir, o condomínio paga o parecer? Minha sugestão: o condomínio não paga o parecer, indica o profissional e o interessado paga o parecer. É a melhor forma para se precaver numa situação dessa. Não sei se eu respondi seu questionamento, Rodrigo. Respondeu sim, eu só fiquei com dúvidas se na vistoria do AVCB, se ela não tiver adequada, ele teria um prazo para se adequação, ou se ele já seria negada a renovação, né, comprovado que não estaria. O bombeiro não tem muita frescura com isso, não. Já nega de vez, comunica, só vai ter o documento quando tiver tudo em ordem. Mesmo que seja agora, já na primeira vez, né? Igual, um exemplo, quem está renovando agora, que, enfim, ainda não teve tempo hábil, vamos dizer assim, né? Já entraria na regra. Já entra na Beleza. regra. Respondeu. Beleza, obrigado. Tem um detalhe que é importante citar. A lei ela vai entrar em vigor em junho ou julho. Não tenho certeza. Eu acho que ela tem aí um vacatio legis de 6 meses. Tá? A IT, ela não tem a vacatio legis. Tá? A IT não tem a vacatio legis, ela já está funcionando desde já. De repente, pode ser alegado isso nesse ponto, para que, mas é uma questão jurídica, não de engenharia, para que o bombeiro acate essa situação. Olha, eu instalei agora, eu preciso regulamentar, né? De qualquer forma, vai ter que estar isso constando do projeto. Boa noite. Boa noite, Posso Alex. fazer uma pergunta? Fique à Então, meu nome é vontade. Alex Silva, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Desculpa que minha filha está aqui perto, 5 anos, eu estou assistindo desenho com ela. Mas, assim, é uma pergunta, quando fala sobre carros elétricos, eu estou fazendo um projeto, um eletroposto da Universidade Federal, onde eu trabalho, aqui no Mato Grosso do Sul. E aqui não tem uma norma ainda para carros elétricos, mas tem uma norma recente para fotovoltaica. Então, eu estou fazendo um projeto e é uma coisa que tem balançado muito a gente, é sobre essa questão de os técnicos, né, envolvidos, essa falta de uma certificação, várias certificações, várias normatização quanto a fotovoltaica e carro elétrico. Também estou fazendo mestrado sobre recursos naturais, estou fazendo sobre riscos ambientais em subestação de energia. E eu sou engenheiro civil, né? Apesar de estar partindo com parte de incêndio de subestação. Tem muito artigo falando disso no mundo, só que é difícil chegar no veredito. Então, quando você vai mostrar isso para o meio público, é muito complexo. Parece que não, mas é bem complexo. Tenho que saber o que vocês têm, o que a gente pode dizer sobre isso. Né? Um projeto de um posto de combustível mesmo, imagina isso, para mais ou menos 3 carros, e é um posto isolado para carros elétricos. Olha, eu vou falar o seguinte. Você tem um case de sucesso aqui em São Paulo, tá? Que fica na rua Oiti. Pode procurar Posto Oiti, tá? É um case de sucesso.
é um posto eletrificado junto a um posto de combustível. Se oriente, porque com certeza você vai ter gente lá que vai te dar um caminho das pedras. Acho que o Rodrigo mesmo poderia também te auxiliar aí nessa parte de normatização, de ver o que realmente vai ser necessário para que a coisa funcione bem. Tá? Não é difícil. Uma Não é coisa que difícil. não, ali a coisa não está difícil. A questão é que eu fiquei um pouco encucado com a questão do surgimento. O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul fez um treinamento há pouco tempo, foi publicado isso, no Santa Catarina, e já estava falando que existe a nova classe L de incêndio. Então, Não, existem fica os tranquilo. extintores. Você quer falar com quem entende disso, conversa com o Marcelo do Vale. Tá? Posso te passar Uhum, o, o contato dele. O Marcelo é o cara que mais entende de treinamento, tá? Ele que deu esses treinamentos aí, e ele que ele vai te falar é uma coisa simples, tá? Brigada de incêndio não se presta para isso. Então, assim, pode ter um evento? Pode. Possibilidade baixíssima. É muito mais fácil o carro velho aqui, o Corcel 1 que está sim, rodando ainda, pegar fogo do que um carro elétrico, né? Isso é estatístico. Isso é estatístico. É que uhum, criou-se um grande medo em razão da fuga térmica, que essa sim é uma situação complexa, né? Porque a gente ainda sim, não tem a definição de como agir nesses casos. Mas a sim, possibilidade e a probabilidade são baixíssimas, tá? Então, sim. isso a gente pode ficar tranquilo. Se quiser alguma coisa na área de treinamento, o Marcelo Vale é um cara que com certeza pode te auxiliar. E é um cara muito aberto, tá? Então, não sei se eu consegui te ajudar, cara, mas case de sucesso está aí, o Rodrigo está aí e o Marcelo te apresenta. Então, caminho das pedras está aí, cara. Só afoga se Não, você beleza, quiser. eu agradeço muito. Eu só queria tocar no assunto com vocês, a questão da fuga e tal, mas assim, quando aconteceu comigo de eu ter contato com o tal do combate a incêndio para carro elétrico e o tal do extintor classe L. Aí eu levei isso para o Não, grupo SEGD. Aí eu fiquei pensando nisso porque assim, eu achava que já estava resolvido isso. E alguns falam que não. Tá definido isso? não. Esquece. Tem muito charlatanismo ainda. Hum, Desculpa falar. tá joia, obrigado. Tem muito charlatanismo. Né? Ainda não tem no mundo inteiro, ainda não tem quem fale efetivamente de algum agente extintor que funcione nesse tipo de evento. Água e muita água. Muita mesmo. Pessoal, o nosso hostess foi embora? Não, né? O Putinato? Cadê o Putinato? Sumiu? Oi, Acho que ele. O Putinato deu uma saidinha, mas eu estou aqui. Ah, então tá bom. Meu irmão, passo a palavra para você para fazer o encerramento, se ninguém tiver mais nada em questão. Ô, Aldemir, boa Pois noite. Eu estou com um problema de imagem, né? Mas quem fala é o engenheiro Joel, também sou engenheiro eletricista, tá? E eu realmente, assim, essa parte de bombeiro, né? Eu confesso que nunca, assim, dei muita prioridade, né, nessa questão dos veículos, né? Dos sistemas de recarga aí para veículos elétricos dentro aí de prédios, principalmente, né? E até estou fazendo, né? Participando dessa palestra com esse intuito, a gente realmente dar uma atualizada. Mas o que eu sinto, né? Eu até coloquei um textinho aí no chat, né? A gente vê que os sistemas estão sendo dimensionados, né? Para as baterias de hoje, né? E nós estamos aí, né, pelo menos aqui no Brasil, no início da curva, né, de onde as pessoas começam a adquirir os veículos elétricos, né? Então nós temos assim uma quantidade bem pequena. E eu acredito que
no curto espaço de tempo, eu acredito que o ano que vem, talvez, né, mais provavelmente 2028, a gente comece a ter aí uma quantidade muito maior, né, de veículos elétricos com baterias de sódio. As baterias de íons de lítio, até mesmo a ferro, né, fosfato, lítio, ferro, fosfato, são baterias aí que elas são muito instáveis, né? A ferro, fosfato, muito mais segura que as de sódio, elas são muito mais tranquilas, né, nessa questão no quesito segurança. Então, assim, a gente existe uma previsão de dar uma revisada nessa norma, né? Você disse, por exemplo, de 10 vezes, né, troca de ar, né? Eu acredito que dentro de um determinado período, essas 10 vezes é uma quantidade expressiva, né? Para um prédio colocar esse sistema de exaustão, né? Eu acredito que seja expressivo. E acredito que as baterias de sódio, elas exijam muito menos que isso, né? Eu arriscaria dizer que cairia pela metade. Assim como o sistema de sprinklers, né? Toda essa questão de segurança, até se você puder dar uma olhadinha nisso, né? E ver, realmente no futuro isso aí tem de repente ser revisado, né? Para menos, né? Dar uma afrouxada. Vamos lá, aproveitar a fala do Joel. É assim, existem duas correntes, tá? Dentro do próprio comitê. Uma corrente que é a corrente dos pessimistas, tá? Que dizem que você colocando as baterias, pegando o carro elétrico, né, você está criando condições para ter mega eventos. E existe uma corrente que eu acho mais lúcida, que diz o seguinte: olha, é uma tendência, essa tendência, ela a cada dia melhora. Por quê? Porque a curva de aprendizado, aquilo que você colocou, a curva de aprendizado, ela está acontecendo. E não é só aqui, é no mundo inteiro. Tá? Onde doeu mais o aprendizado? Foi lá na Ásia. Por quê? Porque lá foi onde começou as coisas. Né? Começou fortemente lá porque eles tinham um problema grave ambiental. A eletromobilidade, ela resolve com muita qualidade problemas de poluição sonora, poluição atmosférica e até, né, reflexos na questão da saúde mental. Já tem estudos dizendo isso. Tá? E não são estudos asiáticos, são estudos da região ali nórdica, que também tem uma implementação forte de veículos eletrificados. Tá? Mudança vai haver. O que o Corpo de Bombeiros está fazendo é apenas orientar como o engenheiro eletricista tem que atuar nesse caso específico. Quais são as cautelas que ele tem que ter? Colocar um DPS não é nada demais. Colocar os DRs também não. Fazer as ligações de forma adequada é o que está na norma. 5410 já manda isso. Eu não falo com tanta propriedade, mas acho que se perguntar para qualquer outro engenheiro eletricista que está aqui conosco, ele vai falar isso daí. Você mesmo sabe disso. Então, eu acho que não existe uma. Existe, num primeiro momento, a Liga Bom até soltou uma diretriz nacional, mas aquela diretriz, ela sequer está sendo colocada como algo a ser implementado. Ela é uma diretriz, é uma ideia, né? O que eu sugiro sempre é assim: verifique o nível do risco que você tem. Para isso, você tem um engenheiro especialista em gerenciamento de risco, que é um engenheiro de segurança, né? Que tem uma especialização em segurança contra incêndio.
esse cara, ele pode sim dizer se você deve instalar no térreo ou se pode instalar no terceiro subsolo, onde você não tem uma ventilação adequada. É só isso. Eu acho que o restante a gente está num bom caminho. A lei do Tarcísio foi crucificada por vários membros da comunidade, mas eu, pessoalmente, acho que o mercado precisava de algo definido. E alguém tinha que colocar na mesa, né? E acho que a saída do nosso governador aqui de São Paulo foi muito adequada. Ele pegou e colocou na mesa e ficou a coisa patente para todo mundo saber, tá? Minha opinião, ok? Não sei se eu respondi sua questão, João. Não, sim, eu entendo que existe o risco hoje em função do que a gente tem, né? A tecnologia das baterias hoje que está sendo empregada, ela é muito instável, né? Mas 2, 3 anos eu acredito que as de sódio vão assim acabar com as de íon de lítio, né? Pelo custo é mais barata e mais segura, né? Então a questão que eu coloquei é: não está ficando sobredimensionado para a situação do futuro? Eu acredito que sim. Mas no futuro, será que vai ser revisada essa situação, entendeu? Essas exigências, né? É nesse sentido que é o meu questionamento. Para hoje tem que ser isso aí, né? A questão é, daqui a 2 anos, isso talvez seja um canhão para matar um mosquito, entendeu? Compreendo a sua preocupação. Vou mais longe, né? Eu fico preocupado com a extinção das baterias de íon de lítio, porque minha filha está lá no Canadá e ela trabalha numa startup que faz extração de lítio, entendeu? Então, eu fico preocupado porque pode ser que ela perca o emprego. É, Mas é só mas, isso. mas Mas é tá só bom. isso. Agradeço aí. Tá, joia. Valeu. Alex, eu estou respondendo aí o seu questionamento aqui no chat, tá? Olá, boa noite, Aldemir. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. O que você Então tá manda? bom. Bom, vamos lá. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito completa. Eu sou engenheira civil, eu não sou da área de elétrica, mas eu atendo muito condomínios. E eu tenho me deparado bastante, a gente atua com laudos, vistorias, inspeções, e eu faço muito esse acompanhamento técnico de obras que vão ser feitas dentro de condomínios. E eu tenho me deparado bastante aqui com as questões de carro elétrico, enfim, e humildemente eu venho aqui até falar com os demais colegas, se puderem depois entrar em contato comigo, que são engenheiros elétricos, já estão né, ambientalizados aí com relação ao carregamento, para nos auxiliar aqui na Inova Predial com relação a isso junto aos síndicos. Então, eu gostaria de saber, por sua parte, quais seriam assim os primeiros passos que eu, olha, agora eu preciso fazer agora carregamentos, né, diversos pontos de carregamento elétrico, por onde eu devo começar a orientação aí por parte de sindicaturas? Ok. Micaela, eu tenho alguns contratos com a Inova, e é bom saber que você está lá, né? E vamos lá. Minha sugestão. Eu tenho uma demanda interna no prédio para que um grupo XYZ faça as instalações dos carregadores. Então, eu posso seguir o caminho da lei. O que a lei do Tarcísio fala? E aí é importante entender o que a lei fala. Eu não posso negar a instalação se for às expensas do interessado. Então, a Isso é primeira coisa que você vai colocar é assim: você vai pagar?
a ligação do carregador? Segunda coisa, tem que estar em vaga privativa. Se não é vaga privativa, não tem direito ao uso da lei. Tá. Então, aqui a análise está sendo só jurídica, não tem análise técnica nenhuma, só jurídica. Perfeito. Então, primeiro, você tem que pagar. Segundo, você tem que ter a vaga privativa. Ou, vou melhor, primeiro, você tem a vaga privativa? Faz essa pergunta para ele. Ah, não, aqui no prédio não. Todas as vagas são circulares, são vagas que reciclam, que... Desculpa, não pode. Aqui você não tem esse direito. Tem que passar por assembleia. Então, é o terceiro passo, a assembleia. Então, primeiro, pergunta para ele, a vaga é sua? Tá no seu registro de imóveis? Se tiver, opa, você tem parcialmente o direito. Segundo, você tem grana para bancar? Porque, lembre-se, a instalação ela tem que ser feita desde ali, o reloginho dele, até o local onde vai ser instalado. É a infraseca, é o quadro, são as ligações com os sistemas de segurança contra incêndio, tudo isso ele tem que prover. Não ficará barato. Seria Ok? aqui Eu acho que aí você já tem metade do caminho. aí seria também esse especialista de segurança. Desculpa, está chegando com um pouco de ruído a sua. Eu vou desligar o meu áudio para ver se melhora o seu. Eu acho que isso aqui foi dado um valor. Desculpa, Micaela, não consegui compreender o que você falou. Acho que ela caiu, né? Acho que ela Alguém tem... caiu. Ela caiu, acho. Ela caiu, né? Vamos esperar um Alguém tem... pouquinho? Oi, Aldemir, desculpa. Não, então, Batista, o que você acha? Vamos fechar por aqui? Eu já respondi no chat quem colocou alguma coisa. Claro, Aldemir, e até por conta do andar das horas aí, mas é que o assunto, Aldemir, é de muito interesse e a sua palestra foi sensacional. Eu tenho carro elétrico desde 2023, sou apaixonado por carro elétrico e aprendi muito contigo aí. Sofri muita dificuldade aí nos condomínios, mas deu tudo certo. Mas, Aldemir, a gente só, aliás, só tem a agradecer a sua palestra, foi magistral. Acredito que talvez, se você estiver disponível, poderemos chamá-lo aí numa outra oportunidade, né? E é isso. Em nome da Aleasp, gostaria de agradecer muito o- todos aí online, e principalmente a sua palestra aí, Aldemir. Tá, obrigado, Fausto. Obrigado a todos que vieram. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Paulo, tudo bem? É o Ari aqui de Guarulhos. Oi, Ari, boa noite. Tudo bom? Você tá bem? Tudo tranquilo? Tudo. Deixa eu tentar só abrir aqui. Consegui voltar, pessoal. Desculpa, viu? Enxergar aqui. Deixa eu falar um negócio com vocês aí. Aqui em Guarulhos... Da pesquisa, desculpa. Pesquisa de satisfação, né? Desculpa. Tem a pesquisa. E aqui em Guarulhos a gente tem aquele núcleo de síndicos, né? A gente toca o projeto do núcleo do Código 2060 e da ASINCOM, que é uma associação de síndicos que nós temos aqui. Depois eu vou acertar, ver com você, Paulo, vejo com o Ademir também, a gente poder trazer esse assunto aqui para os síndicos que eu tenho aqui em Guarulhos, da nossa associação, entendeu? E tá lá, a gente tem juntos com o pessoal o Condo, a gente montou junto com a SEAG, nós já tínhamos uma associação que é a Sincom, né, que hoje o meu irmão que toca esse projeto, mas é interessante esses assuntos para eles, porque são várias dúvidas que tem sobre isso, né, nos condomínios. Então eu acho legal, depois eu queria a sua permissão aí para poder falar com a Ademir, para a gente poder trazer, se ele conseguir vir aqui, aí a gente faz aqui para os síndicos nossos aqui de Guarulhos.
Aldemir, está sendo muito solicitado aí, Aldemir. Contamos com a tua ajuda aí. Tamo junto. Então, beleza. Tá. Eu falo com vocês aí. Outra coisa, Ari, eu queria agradecer a todos aí, se puderem responder a pesquisa de satisfação para a gente poder pontuar aí, e tenho certeza que a pontuação do Aldemir vai ser excelente aí. Tá bom? E tem outra também, depois eu falo, como a gente tem todo o controle da palestra, eu passo para a Kelly direitinho, vejo se a gente consegue passar para cada um separado de vocês, e vocês enviam também, quem não conseguiu pegar no chat ali. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Acredito aí que por conta do horário aí a gente vai encerrar e fica aberto aí outras palestras aí no mesmo assunto, no mesmo tema, e vamos continuar aí. Muito obrigado a todos, viu? Um abraço, até logo. Obrigado, Aldemir. Obrigado a vocês. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo.